Vamos agora à entrevista do dia com Silvia Correia. A tragédia na sala de aula da escola de São Caetano, na Grande São Paulo, é o nosso assunto de hoje. E para conversar conosco, nós convidamos o psiquiatra e psicanalista Jorge Forbes. Boa noite, doutor. Boa noite, Silvia. Obrigada por aceitar nosso convite. Doutor, eu vou começar mais uma vez por uma pergunta muito ampla. 3 perguntas em uma. O que leva uma criança a levar uma arma à escola? A primeira delas, a disparar essa arma contra uma professora, no caso específico. E a terceira, a se matar, o que talvez tenha sido, de todo o episódio, o mais chocante. Eu adoraria ter essas 3 respostas, Silvia. Eu acho que todos nós, o espectador, está todo mundo nesse momento querendo estabelecer um nexo causal, né, entre esse crime, ou entre esse suicídio e a história dessa criança. Então a gente vê as pessoas tentando dizer, não, mas ele já desenhava, mas ele tinha algum componente religioso, vai ver que era porque o pai era policial. Quer dizer, há um desespero na sociedade de dizer, eu preciso entender. Uma busca por respostas. Eu preciso poder prever, né? Um menino de 10 anos de idade, há uma necessidade de se entender alguma coisa, mas eu tenho uma triste notícia. Nós estamos num novo momento da nossa sociedade, ela funciona em ruptura e o que nós vamos ter que fazer é mudar o conceito mesmo de laço social, porque senão nós vamos continuar vendo acontecer crimes como esse. Quer dizer, esse hoje, semelhante ao da Noruega há um mês e pouco atrás, né? Explosões sociais que a gente fica sem entender o que está ocorrendo e acredito que o mecanismo causalista não vai responder. O senhor costuma chamar esses eventos do crime inesperado. Exatamente. Ele materializa ali uma desimportância do outro, um egocentrismo, um narcisismo da nossa sociedade? Isso materializa que houve uma mudança, Silvia, muito grande na sociedade nos últimos 40 anos. A gente saiu de uma sociedade padronizada, uma sociedade que a gente chama do laço social vertical. Na família você tinha verticalidade do pai, na empresa você tinha verticalidade do chefe e na sociedade civil você tinha verticalidade da pátria. Nós sabíamos mais ou menos ser adequado e nós sabíamos nos rebelar. Havia um nexo de tanto ser disciplinado quanto na rebelião. Isso tudo está assim agora? Hoje em dia, na sociedade atual, exatamente, nessa sociedade atual, é uma sociedade horizontal. A sociedade horizontal não tem um padrão, tem uma multiplicidade de comportamentos. Vai fazer o quê? Com que a gente tenha que ter novos conceitos para isso. Eu sei que está abstrato, eu sei que eu estou talvez frustrando o espectador que quer dizer, mas diz aí o psicanalista, como é que o que isso aconteceu? Mas eu quero dizer que isso já está sendo percebido. Por exemplo, a presidenta essa semana no discurso da ONU dizia que nós temos que ter novos conceitos para a realidade social, porque nós estamos utilizando velhos conceitos. Nós estamos utilizando velhos conceitos. O que está havendo é que nós estamos frente a crimes inusitados, que em psicanálise chama-se passagem ao ato. Antigamente era acting out o que acontecia, era alguma coisa contra algo. Agora não, é alguma coisa que não se entende nada. Então, como resolver isso daí? Nós vamos ter que mudar muito a nossa forma da responsabilização das pessoas frente a essa nova sociedade. Os pais não têm mais que... A gente sempre cultiva a ideia de que o pai tem que impor regras, limites. Essa ideia também é um conceito antigo, ela também está ultrapassada? Essa ideia está ultrapassada. É claro que frente a uma situação dessas, todo mundo vai dizer, vai ver que o pai não foi disciplinador suficiente ou foi disciplinador em excesso, né? Quer dizer, as duas coisas vão ser, todo mundo vai começar a dizer isso daqui a pouco. Não adianta a gente voltar às soluções de um mundo anterior. Hoje em dia, eu diria que o conceito mais fundamental na nossa sociedade é que nós vamos ter que, ao mesmo tempo, perceber que cada criança, que cada pessoa vai ter que inventar a sua forma de ser, mas é um inventar que não é um inventar para ser qualquer coisa, é um inventar responsável. Eu diria que são as duas palavras do momento. Você tem que inventar e você tem que se responsabilizar por isso, desde 1 ano de idade. Quer dizer, a consequência... Na verdade, cada um de nós é responsável pelo contrato que estabelece com a sociedade. O tempo inteiro, né? E não há possibilidade de você fazer uma relação dependente onde a responsabilidade é do outro. O tempo todo nós vamos ter que incutir isso nas pessoas. E ao fazer isso vai ter que ter uma mudança na educação muito grande. Vai ter que ter uma mudança na saúde muito grande.
Nós caminhamos, por exemplo, em relação aos meninos, nós entramos numa sociedade de Ritalina, de dar remédio para todas as crianças, porque elas estão cheias do colégio, porque elas têm uma nova realidade de redes sociais, de computadores, de novo tipo de contato. E um colégio que não acompanha. E o colégio, né, o colégio está sofrendo. Nós temos uma crise imensa na educação, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Doutor, para a gente encerrar, uma criança de 10 anos tem condições de avaliar que contrato ela vai estabelecer com a sociedade? Ou, em outras palavras, ela discerne o que é certo do que é errado, o que é brincadeira do que é irreversível, a vida da morte, claramente? Ela consegue diferenciar o que é consequente e o que não é consequente. A sua pergunta se refere se ela consegue reconhecer padrões morais maiores. É claro que uma criança de 10 anos sabe fazer isso muito menos do que uma pessoa de 20, 30, 40 anos de idade. Mas ela tem que ter consequência desde o começo. E isso ela sabe discernir se é consequente ou não. Mas, de repente, nós temos várias pessoas na nossa sociedade que explodem completamente, né, de uma forma inesperada, como infelizmente ocorreu com esse menino. Isso é um exemplo triste, um exemplo que nos toca a todos e, infelizmente, a nossa previsão ainda é pessimista, porque nós não estamos preparados no laço social para dar um novo acolhimento à globalização. Obrigada, doutor. Mais uma vez, uma boa noite para o senhor.